Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. Nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O que faz a memória é a palavra, a conversa familiar. O único meio de comunicação lembrar que existe sua terra natal. Eu acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer a sua própria língua, né? África, Europa. No fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Eu tenho uma padaria aqui, um é de lenha e outro de elétrico. Mas eu prefiro fazer pão aqui, porque a gente de Goa gosta de pão feito na lenha. Esta palavra veio dos portugueses, não é? Pão. Em Konkani não há uma, what do you say, word para pão. Goa é uma grande aldeia. Ponta Inês era uma island, ou ilha. A gente que mora, toda a gente é portuguesa. E o nome vem, o nome talvez veio de Portugal. Ponta Inês, Alto Guimarães, Rua do Oirem. Meu pai e mãe falavam português. E depois, quando eu fui para a escola, estudei português. Porque eu gostei do português. Gostei de falar português. Boa língua, linda língua. Eu amo falar português. Há poucas pessoas que falam português em Goa. Talvez, a depender em Fontainhas, aqui, Pangim próprio. Há gente que falava português, talvez faleceu. Talvez aqueles professores não estão, eles também faleceram. Eu falo português, eu falo inglês, eu falo hindi, eu falo árabe. Mas nunca esqueci português. Because it was my mother tongue. Previously. That little fellow is my son, and I also want to teach him Portuguese. I only hope he picks it up. Nós estamos na Ilha da Anhaca. Deste lado, atrás, quase simbolicamente, é a Ilha dos Portugueses. Como se fosse uma espécie de uma ilha que eu posso regressar, que é a minha própria origem. Atravessando separando estas duas ilhas, há um pequeno canal. Este é um chão que é um chão da zona entre marés, atravessado por, como se fosse uma alma de uma pessoa, não é? Atravessado por estes fantasmas que esburacam este chão. São os caranguejos que, aos milhões, retrabalham o chão, que é o meu próprio chão, afinal. Nesta ilha eu vivi e trabalhei durante alguns anos. Eu volto muitas vezes e agora volto mais como escritor que como biólogo. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica. Aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa
alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. O que foi notável foi depois de um processo histórico que está para além da língua, como é que estas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Eu nasci em Maputo, em Moçambique. Eu vim para Portugal aos 8 anos. Eu sou angolano, vivi em Angola até os 12 anos, depois estive no Congo, finalmente vim para cá, estou cá há 5 anos. Bom, é a Lisboa histórica que se pode conhecer andando de elétrico. A Lisboa mais recente e tal, com os bairros sociais e os guetos e tal, não é bem esta Lisboa, mas é um bocado um ambiente de aldeia, de bairro mesmo. As pessoas aqui conhecem-se, enquanto que se calhar na periferia não se conhecem. Aqui todos os vizinhos conhecem-se uns aos outros, fala-se de janela a janela. É assim um ambiente muito engraçado. Tem muitas janelas abertas, é mais arejado, é mais... É melhor que os transportes mais modernos. É mais amigável. É mais silencioso, mais lento. Silencioso. Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos-lo como se isso tivesse existido sempre, não? A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar, não? E pouco a pouco veio se tornando mais complexa, veio sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, Padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Diz-lhe o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco que de terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples. As vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que
que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim, e ela ficará muito contente porque lhe disseram desta maneira um pouco estranha que é amada. Bom dia para todos. Eis que vos trago nessa manhã a novíssima balinha do coração sabor morango. O pacote vai pagar apenas 50 centavos, mas antes de qualquer manifestação, eu vou passar com uma prova gratuita. Se você se agradar da mesma e quiser tomar posse, é só me chamar que eu vou lhe atender com todo amor e carinho. Independentemente de você ser preto ou branco, alguém vai de bala. O pacote vai pagar apenas 50 centavos. Um pacote, 2. Mais alguém vai de bala? Sou grato. Sou grato. Às vezes queria até você levar bala hoje, mas infelizmente o seu bolso está naquela dependência. Mas não fique triste, o pagamento é hoje e mais tarde, se Deus quiser, nos encontraremos por aí. Vocês estão agora na aldeia de Lotolim, que é no sul de Goa. E esta casa hoje em dia pertence a mim, mas pertenceu aos meus antepassados. E a casa tem 320 anos. E esta casa tem muita história, a vida dos meus antepassados e anedotas. Eles bebiam uma vida muito à vontade e muitas paródias, festas, bailes. Eu ainda acho que a vida do sossegado existe nesta aldeia. Depois de toda a ocupação que a gente tem, esta aldeia ainda é muito mais calma e não tem sido tanto desenvolvimento como há noutros lugares. Desde bebê, pequenino, eu ouvi música portuguesa. Porque a emissora de Goa dava tudo em português. Então, tempo da Salazar. Nada da Índia. Nada. Havia uma banda de música que a gente tocava aqui fora. E as senhoras sentavam ali naquela varanda. Eu ouvia a música e conversavam, faziam uma língua e tudo mais. Viver nessas casas é muito bom. Mas é muito caro agora para manter tão grande casa. É muito caro. Porque os carpinteiros, tudo está muito caro e é muito difícil. Mas nós tentamos a fazer porque gostamos, sempre estivemos e sacrificamos para manter a casa. Antes dos portugueses virem para aqui, já existia esta aldeia. E era uma aldeia hindu. E nós fomos depois... fomos introduzidos pelo cristianismo e deram o nome Miranda. E os antepassados dessa casa, meu pai ao menos foi trabalhar pelo governo, mas outros nunca trabalharam. Sempre viveram com renda de propriedades. Eu sei dizer que era um hotel. Era um hotel. E agora não se encontra como um hotel. Encontra-se como uma moradia permanente de uma pessoa.
desde 1983. Eu conheço o Grande Hotel, nasci aqui e cresci aqui. Vários sítios eu conheço. Nunca viajei para um sítio longe. Nunca fiquei 3, 4 meses fora do meu prédio e eu conheço ele perfeitamente. Numa casa pode encontrar 10, 11 pessoas. Isso não é normal. E também, outras pessoas vê que não tem casa, entende? Vivem no elevador. Isso não se pode fazer. Vivem nas cavernas. O prédio mudou para mal porque aqui havia energia até os corredores, mas desligou a energia. Então, quando desligou-se a energia, os que se acham mais espertos começaram já a estragar o prédio, era tirar lâmpadas, ora cortar os fios, lá que para vender isso tudo. Eu agradeço a todos de coração pela colaboração ao meu serviço. Essas balas todas, elas pesam 18 quilos. Primeiramente, isso aqui são um gancho de alumínio de açougue. Essa aqui são um barbante. Sou grato, irmão. Eu não tenho paradeiro certo, não. Tem hora que eu estou aqui em Botafogo. Tem hora que eu estou também na Penha. Tem hora que eu me encontro... Amém, querido? Gosto de fazer o meu comercial, fazer o povo rir, alegrar o povo. Que é bom você encarar o público, né? Você passa até arrancar algumas vergonhas, né, da sua vida. Eu fui ladrão, funkeiro, pinchador, cantador de rap e ex-líder de arrastões. Andava numa vida dissoluta, numa vida corrupta, caminhando de mal para pior, enganando e sendo enganado. Era assim, falado em Vigário Geral. Meu apelido era Boi. Quando eu botava o pé no baile funk, era briga, pancada mesmo. Numa certa feita, levantou uma moça. E essa moça era crente evangélica. E Deus falava para ela assim: minha serva, fala para ele, porque se ele morrer, o sangue dele vai cair sobre a sua cabeça. Valeu. Fui batizado com Oxóssi. Mas, geralmente, eu sou filho de Oxalá. Tem 1 ano e 6 meses de raspada no santo, candomblé. Depois de ouvir tudo que ela havia passado para mim, eu falei: olha, eu vou aceitar Jesus, vou me converter ao cristianismo. Tinha muitas roupas de marca, como Ciclone, Nike, Nauru, Pé do Atleta, Reboque, várias roupas de marca. Na favela, quem tinha mais roupa de marca era eu. E eu agradeço também a Rosiane, porque ela que também me tirou do fundo da lama. Então eu não tive outra escolha. Eu tive que escolher ou ela, ou a maldita da maconha do Puan. Falei, não, vou escolher a minha linda, a minha rosa. Então desfiz de tudo aquilo. Alguém falou que eu estava se escondendo do Flávio Negão, que era o dono da favela. Era um homem periculoso, matador mesmo. Depois que eu aceitei Jesus, comecei a pregar nas bocas, atacando mesmo com a palavra de Deus. Ele morreu. Se eu estivesse se escondendo do Flávio Negão, hoje eu estaria desviado. Já apanhei muito, não quero apanhar mais. A única coisa que eu quero é ser feliz com a Rosiane. Já vai, querido. Vai na paz. Ela é a minha mãe. Chama-se Diolinda, nome dela. O Dinho é
quarta sorte minha. Dinho miúdo, assim, miúdo, posso dizer eu, mas é um miúdo um pouco inteligente, só que eu que não tenho condições. Se eu tivesse condições, Dinho estaria na classe que está hoje. Até porque este ano não sei se é de conseguir fazer exame ou não. É um miúdo mesmo aproveitado, inteligente. Minha mãe já vai a caminho de mais velha, né? De que a nada ela vai estar em casa sentada. Meu pai também já vai a caminho de um velho. Eu sou um jovem, pois não, quando eles envelhecerem, estarem cá em casa sentados, eu tenho que dar às vezes uma mão direita, né? E eu é que devo substituir-me, passar a ser meu pai, e meu pai passar a ser o filho, né? Dinho agora, porque eu devo mesmo lutar para ter, não lutar para parar. Eu devo lutar como homem, lutar para ganhar. Eu penso em ir mais longe, mas isso já vai depender das possibilidades, né? Depois dos meus estudos, ou se eu conseguir mesmo, pá, uma sorte simples de dar fora desse país ou dar fora dessa cidade. Yeah. Não me interessam leis, não me interessam, digamos, este enquadramento que nos obriga a normar o mundo, né, a regulamentar. Mas interessa-me aquilo que a natureza também tem de caótico, esse lado caótico, esse ensinamento para vivermos com aquilo que não é previsível e que está muito presente na cultura africana, não é? Porque aqui existem outros discursos de saber, outros sistemas de sabedoria com os quais me interessa fazer trocas. Estamos a 30 quilómetros da cidade de Maputo, vê-se Maputo daqui, portanto, digamos, aquilo que é o lugar simbólico da modernidade, da construção de uma nação moderna que tem parlamento, partidos políticos, bandeira, hino, etc., está aqui mesmo. E aqui, deste lado, começa um outro país, uma outra nação. E há muita gente aqui da Ilha da Nhaca que nunca atravessou o mar para ir ver a capital do país, que está ali, a 30 quilómetros. E cada vez que há uma viagem destes dos mais velhos, aqui nesta praia há uma espécie de cerimónia como se fosse despedir alguém que vai para o outro lado do mundo, não é? Esta casa é a minha vizinha, Dona Rosa Costa Dias, e nós fomos amigos desde a nossa criancice. Quando garotos nós vimos brincar nesta casa com os irmãos dela. Agora os irmãos dela estão todos em Portugal, estão em Lisboa. E ela vive aqui, vive sozinha. E eu às vezes quando não tenho nada a fazer, gosto de vir aqui dar umas estrelas à Dona Rosa. Ela sabe tudo o que se passa na aldeia. E quando eu quero falar português, eu estou com saudade de falar português, eu venho para casa da Dona Rosa e pratico o meu português com ela. Ela fala bom português porque ela viveu em Portugal e em Moçambique, em Angola. Eu penso em português. Eu conto em português. Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa e parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma, não? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, à língua e neste caso com que se escreve? Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pôde ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que um mero instrumento de comunicação. Transforma-se numa mina inesgotável de beleza e de valor. Pensemos que são, no nosso caso, 8 séculos de pessoas a falar português e a escrever português. Muita coisa se perdeu, evidentemente.
mas aquilo que ficou, aquilo que sobrou, aquilo que os arquivos e as bibliotecas guardam, dava para passar lá a vida inteira mergulhado na língua portuguesa. Segundo mistério, visita da Virgem Maria, sua prima Santa Isabel. Santa Maria das Mães, povente, not cortanum janum chalarme. Lauderet me vopiendo et cortan janum chalarme. Lauderet me vopiendo et cortan janum chalarme. Regina in Sala Sonda, Regina Sagatis Rosário, Regina Passman, Tapacata Mundian, Pacata Mundian, Pacata Datums amor, Datums amor, Datums amor, Datums amor. Boa tarde para todos. Mais uma vez eu me encontro aqui com muita alegria para poder vos anunciar uma palavra que salva, uma palavra que cura, que transforma, que liberta a vida do homem e também a vida da mulher. Eu quero dizer que esta palavra é uma palavra que é acima de todas as palavras, porque é a palavra de Deus. Aí tu abre a boca e fala, mas pregador, vai ter condenação? Vai ter condenação. Amigo, o grande dia do acerto de conta de Deus com a humanidade já está determinado, já está marcado. Angola deve ser sempre uma referência importante na minha vida, né? Porque, enfim, eu vivi lá até os meus 18 anos, né? Só depois é que saí de lá, então tá lá a minha infância, está lá a minha família, está lá o meu povo, enfim, está lá muita coisa. Fiz? Vamos ver assim. Bem, isso é o Centro Comercial da Moraria, um centro que, enfim, onde se encontram várias centro mais pessoas. cosmopolita da cidade. Exato, onde se pode encontrar o cruzamento de várias culturas aqui. Quando eu entrei aqui neste centro, não haviam pessoas, portanto havia meia dúzia de lojas abertas. Foi o único sítio que eu encontrei em Lisboa para me alugarem a mim uma loja. Pronto, aluguei a loja. Passado um ano, vieram mais africanos para discotecas, para comida africana. E depois surgiram os indianos. E, entretanto, agora surgiram os chineses, a última vaga. E pronto, estamos aqui todos a sobreviver e a viver bem. A língua portuguesa, onde é o sítio. É o único meio de comunicação, se calhar que existe aqui. Várias culturas, Ásia, África, Europa. Também eu gosto de Portugal. Também sabe porque fala Portugal não mais quando então ele disse, os portugueses têm um gosto humano, têm imagens humanas, quer dizer, são mais simpáticos, tratam bem as pessoas. A nossa filha nasceu aqui no Portugal e no hospital dão um nome português. Eu escolhi Vanessa, que acho que o nome dela é curta e Vanessa é parece dar um nome chinês. Os valores vão se perdendo, a identidade, as identidades, as culturas, está a ver? Porque há uma mistura, o que está a ver hoje em dia. Há uma globalização, há uma mistura das culturas das pessoas, já está interligado. Somos todos iguais uns aos outros, mas calhar todos iguais à América, é tudo igual à América. O jovem daqui deve ser igual ao jovem de França, da China, do que é por causa da América. A maneira de pensar, a cultura, o hip-hop, o rap, se calhar tem por causa disso. Fala-se hoje em globalização e em multiculturalismo na Europa, né? Mas isso é novidade ou é uma maneira de se refletir sobre esse aspecto agora, atual. É bom que não esqueçamos que
as ex-colónias, já a mestiçagem, esse multiculturalismo, já houve há muito tempo, né? Tivemos a assistir a uma espécie de representação daquilo que era uma cerimónia que tem que ser dirigida pelo chefe do clã fundador deste território, que é o Nhaka. Este é um momento, né, da vida das pessoas. Há uma certa tendência de quem vê estes povos a partir de fora de os olhar sempre nestes momentos, são os momentos que depois são tomados como coisa exótica. Isto aqui, este tipo de cerimónia, inscreve-se numa relação que estas pessoas têm com a natureza, com a sobrenatureza. Essa fronteira é um artifício. Né? Quando nós dizemos que alguma coisa é natural e a maneira como nós vamos transformando em natural coisas que de facto não são naturais, como, por exemplo, esta maneira de olhar a cultura hoje, que substituiu a noção de raça para olhar os outros. Né? Porque eu adoro vestir o meu casamento e eu tive a ideia de, olha, este vai ser o quarto que é para guardar o meu lindo vestido. Todos os dias que eu entro, então fico naquela emoção como se fosse ontem. Eu gosto muito dela e por gostar tanto dela eu penso que isto vai continuar até as bodas de ouro, não é? Eu assim, a ver a minha imagem, nem parece que sou muçulmano. Porque na minha religião, ou na nossa religião, não acontece nada disso, portanto, fitas no cabelo, estas coisas todas. É uma coisa direta e direita ao mesmo tempo, não é? Pratico a religião, que a religião não é só, portanto, sou muçulmano, porque nasci assim, vou à mesquita, rezo, eu penso, durmo, penso, tenho que rezar, eu como, tenho que rezar, eu trabalho, tenho que rezar. No Corão está escrito que a mulher, portanto, tem que estar por trás do homem. Então, é esta coisa que ensina que é para durar mais, a mulher deve servir o homem, mas nunca adorar o homem como adora o Alá. Um homem, um macho, diz que nunca ia pôr umas calças cor-de-rosa. Para mim, eu acho o máximo pôr umas calças cor-de-rosa. Acho que fica bonito. Eu acho que era para nascer menina e houve uma falha e nasci homem, mas com um pensamento feminino, de certa forma. Gostamos de roupa e vamos muito com a moda, que também não é bem seguir a moda. Vestir igual aos outros, a moda não sigo. Eu faço a minha moda para ninguém não seguir. Sai uma estica diesel, está na moda, compras. Sai João Paulo, está na moda, compras. Amanhã sai Versace, o teu bolso já está vazio, o que é que acontece? Já não queres sair à rua. Por quê? Porque achas que não estás na moda. Então, quando as pessoas nunca te veem na moda, é sempre bom. Tóquio, Roppongi, como diz, é a noite de Tóquio. É um lugar que fica aberto 24 horas em Tóquio. Qualidade de vida é boa, segurança, alimentação. Agora as coisas ruins mesmo são o seguinte, o japonês, ele tem uma convivência com o estrangeiro que não é muito boa. Bom, no começo foi muito estranho, né? Foi um país novo, né?
fazer vida nova, assim, né? Então foi um ambiente diferente pra mim. Mas acostumou, agora tá na boa. Sinto brasileiro e japonês agora, né? Pô, eu não tenho uma contada do carro agora que tá foda, né? Por meus pais serem japoneses, eu fui criado dentro de casa como se fosse um japonês, filhos japoneses, né? Só que a minha vida, meu cotidiano no Brasil sempre foi com brasileiros, né? Então eu tenho a educação de dentro de casa como japonês e fora de casa como um brasileiro. As horas que eu penso em japonês é quando eu tô conversando com as pessoas, com os japoneses em si mesmo, né? Mas geralmente eu tô pensando mais em português. Bela bola! Eu vim sozinho. Eu queria vir pra cá sozinho pro Japão. Trabalhar como cozinheiro japonês. Trabalho com o Naoki. Trabalho com ele, faço churrasco. Mesmo clube, o Acarajé, né? Tenho sonho de ser pai, sou casado já faz 2 anos, tenho vontade de ser pai. A primeira palavra que o neném normalmente vai falar deve ser papai, eu acho, né? Papai, ou mamãe, ou mama, né? Mas acho muito difícil ele falar o toça, o caça, né? Falar o português é lembrar da sua terra natal, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer a sua própria língua, né? Brasileiro a gente não tem como negar, né? A gente é a raça brasileira, de sangue. Então, contar com o brasileiro é brasileirão mesmo. Meu sonho aqui no Japão é juntar bastante dinheiro e ir pro Brasil, né? Tu é capitalista aí, cara? Não, patriota. Fui.